tensão sobre os ombros. Se você sente aquela dor que passa aqui assim na região do trapézio, esse músculo que fica na região dos ombros, sente-se muito rígido, muito duro, parece que tem uma pedra ali de tão duro que tá, eu tenho certeza que você vai querer ver esse vídeo do A Causa da Dor. Hoje eu selecionei a dor no trapézio e vou contar para você 3 causas que podem estar sendo o motivo da dor que você está sentindo. Se você quer saber mais sobre esse tipo de queixa e também um pouquinho de como que a gente pode resolver, me acompanha no A Causa da Dor de hoje. Meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta e se você não me conhece, eu posto conteúdo sobre dor, sobre lesão e sobre exercício e um pouco do meu tratamento. Aqui você vai encontrar como identificar ou como saber um pouco mais sobre as suas dores, tá? Nesse caso, onde eu conto 3 causas, tá? Do quadro A Causa da Dor, eu conto 3 causas de uma possível lesão, de uma possível dor, de um possível sofrimento que você possa ter. Eu selecionei hoje tensão nos ombros e no trapézio. É uma queixa que chega muito no meu consultório, eu já tive vários motivos para que essa dor aparecesse e hoje eu vou compartilhar com vocês 3. Vamos lá! O primeiro deles, que é bem frequente, muita gente conhece e não sabe lidar na hora do tratamento, é quando aparece essa tensão, por exemplo, de forma repentina após um esforço. Então o cliente está fazendo algum trabalho, alguma atividade ocupacional, forçou um pouquinho além da cota e começa com uma dor e uma tensão muito grande, muitas vezes limitando o movimento do pescoço. Essa tensão nesse primeiro ponto, nessa primeira causa, pode ser, por exemplo, por uma hérnia cervical ou uma lesão cervical, não necessariamente uma hérnia, mas uma lesão na cervical. Essa lesão na cervical pode ser somente das articulações da cervical, então as vértebras na coluna, como um todo, mas na cervical também, elas se encaixam por articulações, por discos, como vocês talvez já tenham ouvido falar, e também por articulações que se encaixam como se fossem desse jeito, a gente chama de facetas. Então, problemas nessas articulações ou problemas no disco, como é o caso de uma hérnia, muitas vezes deixam essa região com um movimento prejudicado, principalmente para as inclinações, e aí o trapézio, esse músculo grande que sai da nuca, ele sai aqui de cima da margem nucal, desce até mais ou menos o acrômio, que seria essa região aqui assim, vai lá por trás das costas até mais ou menos ali no final da tua coluna torácica, começo da lombar. Então ele é bem grande, né? E então esse músculo ele tem várias funções, mas uma delas é controlar um pouco do ritmo da cabeça, a inclinação da cabeça e a extensão da cabeça, que é esse movimento para trás. Quando você tem uma lesão cervical média, como eu dei o exemplo agora, ou alta, que seja, independente, é uma lesão real na cervical, ele espasma de um lado, do outro, dos dois, para proteger. É um espasmo protetor. E a pior coisa que você pode estar fazendo aí é uma massagem, um alongamento, é uma liberação miofascial, porque você vai estar tirando esse mecanismo protetor que esse tecido está causando. Então a primeira causa são lesões reais, estruturais ou funcionais, né? Depende. Uma hérnia é uma lesão na estrutura, é irreversível, dá para melhorar, mas é irreversível. Ou funcionais, como é o problema da articulação. Tá bom? Se você me acompanhar no canal, você vai entender um pouco mais sobre essas diferenças entre função e estrutura. Mas aqui é só para contextualizar a primeira causa, ok? A segunda causa, que chega muito aqui no meu consultório também, são dores referidas por problemas a nível do diafragma. Poxa, meu, que troço complicado. E aqui eu vou dar um exemplo um pouco mais prático, que já aconteceu várias vezes no meu consultório. Cólica ou disfunção hepática. Cólica biliar da vesícula, por exemplo, por uma pedra, ou por exemplo, por um pólipo, né? Um mau funcionamento da vesícula, uma letargia no funcionamento dele, né? Então, problemas a nível da vesícula ou do fígado, né? Como por exemplo, uma disfunção do processo hepático, uma alteração no funcionamento do fígado, muito facilmente, e aqui não só o fígado, mas eu estou usando ele como um exemplo, tá? Existem vários órgãos que podem dar essa atenção, mas estou usando o fígado porque é o que acontece mais no meu consultório. Eles vão dar alteração em um músculo que fica aqui assim, vocês não vão conseguir ver no vídeo, mas aqui assim nessa região do tórax, que é o músculo da respiração, o diafragma. Quando você puxa o ar ele desce, quando você solta o ar ele sobe. Quando você tem algum problema hepatobiliar, como eu acabei de falar, esse movimento não acontece. Esse movimento acontece. Não é que não acontece, não acontece com eficiência, como deveria. E esse músculo do diafragma, ele tem várias conexões com a cervical, tá? Aqui eu vou dar uma conexão mecânica, para facilitar o seu entendimento, né? Mas existem várias conexões.
Se você tem esse ritmo alterado, muito provavelmente o seu tórax, sua caixa torácica, de um lado o diafragma vai ir numa boa, por exemplo do lado esquerdo, e do lado direito não vai ir tão bem, fazendo com que o seu tronco ele incline, ele faça isso aqui. Não quer dizer que todo mundo que tem um ombro mais alto que o outro é um problema hepático, por favor, não confundam isso. Mas estou dando um exemplo do que pode acontecer. Nessa situação, da mesma forma que você está com o tórax assim, ó, torto como eu estou fazendo, o corpo ele ainda vai priorizar a cabeça reta. Sabe quem que faz a cabeça ficar reta? Na sua maioria, não é sozinho, gente. Não é sozinho, é só para você entender. Então, é um trapézio. Então ele justamente vai ajustar, tensionando um pouco mais o trapézio direito, para manter a cabeça reta e relaxando um pouco mais o esquerdo, tentando deixar um pouco mais relaxado. Quando isso acontece, dor e tensão no trapézio. Só para você ter uma ideia. Então, um segundo problema seriam disfunções hepatobiliares e alterações do ritmo do diafragma. Curioso, né? Pois é. Vamos então para o terceiro, veja se você está acompanhando ali. Então, a terceira causa que eu selecionei para vocês, que também é muito frequente no meu consultório, são problemas na ATM, nessa articulaçãozinha da boca. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, se você não viu, procura aqui na minha lista de vídeos, onde eu falo como que a ATM interfere no resto todo, tá? Um pouco sobre a ATM, sobre se está lido e tudo mais, que você pode ter ali. Então, quando o cliente ele tem um problema na articulação da boca, que a gente chama de ATM, articulação temporomandibular, que é essa região aqui assim, ele tem o que a gente chama de DTM. O vídeo que eu tenho aqui é sobre DTM, disfunção temporomandibular. Quando isso acontece, essa alteração no movimento dessa articulação e abertura e fechamento da boca, ela tem um prejuízo muito grande para todo o movimento das estruturas da sua cabeça. Aqui é um jeito simples para você entender. Mas esse movimento incorreto ele vai causar um prejuízo muito maior ao nível da primeira cervical, aqui em cima. Ó. Então você tem várias vértebras, a primeira C1 e a segunda C2, eles vão ter um prejuízo um pouco maior. Eu não vou explicar a relação muito direta, mas é para você entender. Aqui vai gerar, esse ponto aqui vai gerar muito problema aqui. É muito comum, tá? Então se você tem dor no trapézio e também sente uma tensão na linha nucal, pode ser, por exemplo, por uma DTM. Mas, Will, o que isso tem a ver com o trapézio? Pois é, exatamente entre o crânio, a calota craniana que é assim, na região do occipital, e C1, que é a primeira vértebra, sai um nervo, chamado nervo acessório. Esse nervo, ele inerva o trapézio. E também esse músculozinho do pescoço aqui assim, ó, que é o esternocleidomastoide. Mas o quê? Se ele inerva o trapézio e ele está comprimido por conta dessa disfunção que tem aqui, por conta da ATM, você vai ter tensão no trapézio. E por que eu quero passar essas três causas para você, agora que você viu essas três causas, uma lesão real na estrutura do pescoço, um problema na linha do diafragma por uma causa hepatobiliar e uma alteração de ATM gerando compressão no nervo acessório? Você consegue imaginar que tudo isso é causa para o problema da tensão no ombro, ok? Joia! Faz sentido algum para você alongar, relaxar, liberação miofacial, massagear, comprimir, usar ventosa na região do trapézio? Nada contra com quem usa esses métodos, mas não está tratando a causa. E muito pelo contrário, se esse trapézio ele está tenso, tentando proteger, equilibrar, corrigir, ajustar alguma coisa, e você vai lá e fica estressando ele com esse montaréu de informação que eu acabei de falar, eu acho que não é muito legal, tá certo? Quando a gente acha a causa do paciente, trata a causa do paciente, o relato que os meus clientes têm. Nossa, Murilo, tirou um peso dos meus ombros, eu estou me sentindo leve. Tá? E aqui eu dei apenas 3 causas. Você vai ter várias causas. Muitas delas, por exemplo, são agravadas pelo estresse, pelo trabalho, pela agitação, pelo estresse emocional. Mas isso é motivo para um outro vídeo. Se você entendeu esse vídeo, agora sabe um pouco mais sobre a dor nos seus ombros, sabe um pouco mais sobre como o trapézio se comporta, ficou curioso pelo tipo de conteúdo, eu tenho certeza que outras pessoas também vão ter essa mesma curiosidade. Então faça a gentileza e compartilhe esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha no canal do YouTube, que assim eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo para eu poder continuar produzindo. No mais, muito obrigado.